Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa segunda-feira para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Nesse vídeo a gente vai falar sobre Crefisa 777 e Felipe Coutinho, né? A UOL publicou hoje uma informação que o dono da Crefisa se reuniu com o Josh Wander para tratar da compra do Vasco. Essa reunião teria acontecido antes, né, do CRVG entrar com um processo ali para retirar a 777 do comando da SAF do Vasco. A gente vai tentar entender aqui essa situação e a gente vai falar também sobre Felipe Coutinho, né? O Vasco avança nas tratativas com o jogador e espera contar com o Felipe Coutinho a partir de junho para os treinos já no CT Moacir Barbosa. O Vasco bem confiante nessa situação do Coutinho. Vou começar o vídeo depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Você sabe que o canal Machão da Gama é parceiro da KTO, né? Então tá aparecendo na sua tela o QR Code da KTO, onde você aponta a câmera do seu celular e é direcionado ao site deles. E na hora de fazer o seu registro, coloque lá o cupom MDG20, que você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? KTO, parceira do canal Machão da Gama. Bom, vou começar esse vídeo aqui falando de uma notícia que foi publicada hoje pela UOL. A UOL apurou que a 777 teve uma reunião com o dono da Crefisa, o José Roberto Lamacchia, antes de acontecer a liminar que fez o Vasco retomar o controle da SAF. O que aconteceu segundo a apuração da UOL? O representante da 777 nesse encontro foi o Josh Wander, e a reunião aconteceu na última vinda do norte-americano ao Brasil, que aconteceu 2 dias antes da estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, em abril. O executivo, aliás, nem ficou no Brasil para acompanhar a vitória cruzmaltina sobre o Grêmio por 2-1 em São Januário. O motivo da reunião foi para que Lamacchia pudesse avaliar a possibilidade de compra da SAF vascaína. Josh Wander, na ocasião, se mostrou aberto a fazer a negociação e valores chegaram a serem discutidos. Instabilidades jurídicas, no entanto, fizeram com que as tratativas não dessem um passo à frente. Publicamente, porém, o Lamacchia segue negando o interesse em comprar a SAF do Vasco. O empresário esteve nos Estados Unidos na semana passada, mas a reportagem apurou que, a princípio, a sua viagem foi de férias. Ele possui residência lá nos Estados Unidos. Lamacchia, no entanto, já gravou um vídeo ao lado de Pedrinho, né, declarando apoio ao presidente do Vasco, e na ocasião o empresário destacou a sua vontade, né, de ajudar o dirigente vascaíno, que na época ainda era candidato, né, à presidência do clube. As conversas iniciais eram para adquirir ali os nomes, né, de São Januário, e o projeto da reforma do estádio está em nível avançado, já chegou à Câmara Municipal, onde será colocado para votação para que a prefeitura ceda ali o mecanismo, né, de potencial construtivo que vai ajudar nas obras. A ideia de comprar a SAF do Vasco passou após surgir denúncias ali de fraude e crise financeira da 777 pelo mundo. Foi quando o dono da Crefisa manifestou pessoalmente o interesse do negócio, segundo a apuração do portal UOL. Ainda segundo a apuração do portal, a 777 está fazendo jogo duro, né? Não no sentido de não querer vender a SAF, mas em relação aos valores pedidos. A empresa norte-americana entende que valorizou a SAF do Vasco após pegá-la com o clube na Série B e conseguir subir o Vasco de divisão. Além disso, houve também um aumento de receitas no período. Estima-se que a 777 esteja acenando com cerca de R$1 bilhão para poder vender a SAF vascaína, sendo 600 milhões referentes aos 31% que ela já adquiriu e mais 400 milhões que se referem aos 40% que o Vasco retomou com a liminar. Bom, a 777, é claro, vai tentar derrubar essa liminar, né, do CRVG, mas por enquanto ainda não conseguiu, né? A liminar continua de pé. Um assunto que surge bastante, né, quando fala sobre o interesse da Crefisa em comprar a SAF do Vasco, é um suposto conflito de interesses, né? Porque a Crefisa está também no Palmeiras.
E bom, o Vasco entende, segundo a apuração da UOL, que uma eventual aquisição da SAF por parte da Crefisa não representaria um conflito de interesse da empresa. O entendimento é de que a lei da SAF proíbe somente se um grupo tiver o controle de 2 clubes. No caso da Crefisa, ela é apenas patrocinadora do Palmeiras, né? Não tem controle sobre o Palmeiras. A esposa de Lamáquia, Leila Pereira, é presidente, né, do Clube Paulista. A situação, por exemplo, está causando inquietação lá na oposição alviverde, que discorda dessa visão e enxerga, assim, um conflito de interesses. Bom, o Pedrinho, presidente do Vasco, porém, faz questão sempre de rechaçar qualquer tipo de envolvimento da Leila nessas conversas e diz que conduz a situação exclusivamente com o Lamáquia. Bom, meus queridos, é isso, né? Basicamente isso aqui em relação ao interesse, né, da Crefisa em comprar a parte da 777 no Vasco. A informação publicada hoje pelo portal UOL é essa. A publicação também fala sobre o Josh estar afastado do cargo, né, o que torna a situação ainda mais confusa. Não só o Josh, como também o Steve Pasco, né, os dois são sócios fundadores da empresa e tomaram a decisão de se afastarem após a série de processos de fraude, né, que a holding está enfrentando pelo mundo. Enfim, uma confusão danada lá na 777. E a gente espera ver o Vasco livre dessa 777 o mais rápido possível. Sobre Crefisa, o dono da Crefisa, o interesse da Crefisa em comprar a SAF do Vasco, o que a gente tem de informação é isso. Por enquanto também muito na casa aí das suposições. Vamos falar agora sobre Felipe Coutinho, né? Porque Felipe Coutinho, sim, essa situação está avançando e o Vasco até espera contar, quem sabe, com Felipe Coutinho já para os treinos em junho. Informação da Itatiaia. Segundo a apuração da Itatiaia, o Vasco deu um importante passo para acertar o retorno de Felipe Coutinho ao clube. As conversas com o jogador estão em estágio avançado e a proposta final está a caminho do Aston Villa, que é o clube detentor dos seus direitos econômicos. A princípio, o Aston Villa não vai utilizar o meia, que retorna por empréstimo do Al Duhail do Catar. Sendo assim, um novo empréstimo está em pauta e o Vasco é o favorito neste momento. As conversas com o jogador estão sendo conduzidas pelo presidente do Vasco, o Pedrinho. A informação do avanço na negociação foi divulgada primeiramente pelo UOL e confirmado pela reportagem da Itatiaia. Sem a 777, afastada devido à decisão judicial, o próprio associativo é quem está cuidando dessa negociação com o Felipe Coutinho. Antes mesmo da liminar, porém, o Pedrinho já estava próximo de Coutinho, ajudando ali no eventual retorno do jogador ao clube. O jogador já aceitou reduzir os seus salários e espera agora uma definição oficial do time inglês. O Vasco vai oficializar todas as cifras ainda essa semana, de acordo com a apuração da Itatiaia. A ideia do Vasco é agilizar o negócio com o jogador para ele ser anunciado no mês de junho e, em caso de acordo final, chegar ao Rio de Janeiro e já iniciar as atividades após o seu período de férias. A janela de transferências no Brasil abre apenas no dia 10 de julho. Então, o Vasco avançando e confiante aí na volta, né, no retorno de Felipe Coutinho, que cada vez mais parece realmente estar mais próximo de acontecer. Informação já confirmada pelo UOL e também pela Itatiaia. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante, e se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima.